Seja muito bem-vindo à nossa aula número 193, uma aula a acontecer na Consoada de Natal, 24 de dezembro, terça-feira, 19 horas, e como não poderia deixar de ser, está aqui disponível mais uma aula para ti. Ah, Daniel, mas é terça-feira, é Natal, blá blá blá, tudo certo, a aula é 24, fica disponível, tens 7 dias para assistir. Quem assistir, assistiu. Quem não assistir, assistisse, ou então vai e paga o arquivo digital onde tens acesso às aulas todas. Mas bora lá, sem mais demoras, o que é que nós vamos falar hoje? O ABC do Storytelling para cursos online. É o tema da aula de hoje. No contexto digital, para que tu entendas, Storytelling é uma ferramenta essencial para conseguir captar a atenção, construir a tua autoridade, melhorar o teu posicionamento, gerar mais empatia. É muito importante para fazer com que as pessoas tomem a decisão de comprar os teus produtos ou os teus serviços. Por isso, eu decidi fazer esta aula e na aula de hoje eu vou dar-te uma noção básica de storytelling para que tu comeces a trabalhar a tua presença digital usando com mais consciência esta ferramenta, porque todos nós usamos, muitos de nós não temos consciência que usamos e usamos mal, poucos de nós temos consciência que estamos a usar e procuramos melhorar a utilização desta técnica. Então na aula de hoje eu vou-te mostrar como é que tu podes usar esta arte de storytelling, de contar histórias, para que tu melhores o teu posicionamento nas redes digitais, mas acima de tudo como é que tu podes usar esta arte de storytelling nos teus cursos online, ok? Então sem mais demoras, vamos começar. Para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez a assistir a esta aula, o meu nome é Daniel Santos Silva, tenho dislexia e sou especialista em marketing digital, ajudo pessoas a melhorar os seus negócios, a aumentar as suas vendas através deste mundo digital, ok? Esta é a minha aula número 193, o que significa que há 193 semanas consecutivas que toda a terça-feira às 19 horas eu deixo aqui disponível uma nova aula, quer seja em direto, quer seja em gravado, para que tu possas melhorar e começar a aplicar nos teus negócios digitais o conteúdo que eu partilhei aqui contigo. Isto não é uma aula onde eu venho para aqui fingir que ensino e tu vens para aqui fingir que aprendes. Eu venho para aqui dar-te conteúdo que eu considero importante e que eu aplico no meu negócio, nos meus negócios, para fazer com que as coisas melhorem e cresçam e gerem mais resultados. Depois, se tu vens para aqui e se aplicas, isso fica na tua mão. A minha sugestão é, já que tu dedicas os próximos 30, 40, 50 ou até uma hora minutos para aprender isto, ao menos aprenda, ou pelo menos aprende com atenção e dedica-te ao máximo e começa a executar, porque aquilo que vai fazer a diferença é o quanto tu executas e não o quanto tu aprendes, ok? Esta é a minha aula número 193, mas se fores ao meu canal de YouTube não vais encontrar 193 aulas. Porquê? Porque as aulas são gratuitas com uma única condição. Passados 7 dias elas saem do ar e tornam-se conteúdo exclusivo do arquivo digital, um produto onde tu pagas 9€ por mês e tens acesso a todas as lives que eu fiz até então, ok? Sem mais demoras, vamos lá. Como é que isto funciona para quem está aqui pela primeira vez? A aula é assim, dividida aqui a nossa tela com o meu blocking de notas. Vou dar aqui um ajustito. E bora lá então. Storytelling, começando pelo início, e para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar mas não tem muito bem a noção, basicamente o que é storytelling? Só para ficarmos todos aqui situados no mesmo lugar, estarmos todos na mesma história. Basicamente, storytelling é a arte de nós conseguirmos contar histórias. Mas não é só contar histórias, porque contar histórias toda a gente conta, né? Então nós temos que conseguir, o storytelling é a arte de conseguir contar mais histórias, tornando-as boas. Eu diria assim, uma pessoa que é bom de storytelling é uma pessoa que consegue tornar uma história aborrecida sem interesse em algo cativante, envolvente. Então, storytelling nada mais é do que a arte de nós conseguirmos contar uma história de forma envolvente, cativante, que prenda a atenção da pessoa ou das pessoas que nos estão a ouvir e que faz com que essas pessoas se conectem emocionalmente connosco ou com a pessoa que está a contar a história. Ela é uma técnica muito poderosa e pode ser usada de diversas formas. Todos nós usamos esta técnica, como eu disse no início, uns bem, outros mal, mas ela está presente de várias formas em todos os lançamentos que tu fizeste, em todos os produtos, em todos os lançamentos que tu viste. Esta técnica ela está presente em todo o lado, no mundo digital e no mundo físico. No contexto digital, storytelling é uma ferramenta essencial porque ajuda-te a captar a atenção das pessoas na rede social, ajuda-te a construir autoridade, ajuda-te a gerar empatia, ajuda-te a influenciar as pessoas que te acompanham, o teu público, a tomar melhores decisões, ajuda-te a entender melhor o teu público e por isso é que ele é tão essencial no mundo do storytelling. Então, se eu tivesse de dizer o que é storytelling, eu resumiria isto como é a capacidade, é a
capacidade de contar histórias de forma envolvente. Muitas vezes transformando uma história má em algo envolvente, em algo bom. E o que é que significa algo bom? Envolvente, cativante e que conecta emocionalmente. Okay? Se eu tivesse que resumir, na minha opinião, storytelling é isto, basicamente. E nós podemos usar isto nas diversas formas, verdade? Porquê que o storytelling então é tão poderoso se nós tivéssemos que fazer aqui um resumo? O primeiro ponto é porque o storytelling ele gera uma conexão emocional muito grande. Quando tu contas ou quando tu sabes usar bem a arte de storytelling, histórias bem contadas, elas despertam muitas emoções. Elas tornam as mensagens muito mais interessantes, muito mais memoráveis e criam uma ligação muito mais profunda com o teu público. Por isso é que tu vês muitas vezes, tu não te lembras de coisas que aconteceram, mas lembras-te de histórias que foram contadas. Muitas vezes quando tu vês uma série da Netflix, tu não te lembras exatamente do que aconteceu, mas tu lembras-te da história, daquilo que mais gerou envolvimento contigo, aquilo que gerou mais conexão contigo. E por isso isso é a prova de que a conexão emocional do storytelling ela é muito importante. Quando tu te conectas emocionalmente com um filme, tu guardas essa história e se calhar até assistes mais do que uma vez. Quando tu não te conectas emocionalmente com um filme ou com uma série, tu não guardas essa história, não guardas essa série e acabas por não te conectar nem assistir novamente a essa série. Quando o teu envolvimento com filmes e com séries ele é tão forte, tu ficas desejosa da segunda, da terceira, da quarta temporada, ou seja, ficas sempre a desejar que mais apareça e que a próxima temporada saia o mais rápido possível. Esse é o poder do storytelling, esse é o poder de saber contar histórias e é uma das formas, é um dos pontos que nos mostra o porquê do storytelling ser tão poderoso. O segundo ponto que nos mostra o porquê do storytelling ser tão poderoso... Daniel, onde é que tiraste esses pontos? Foi uma análise minha, ok? Não te vou dizer que foi... Também é verdade, lendo vários livros de storytelling, tu vais retirando estes pontos e são pontos que estão presentes em vários livros. Um livro que eu sugiro que tu possas ler são um livro que se chama Ideias que Colam. Eu li a versão em português Brasil, não sei se existe essa versão em português Portugal, mas Ideias que Colam é um bom livro sobre storytelling e vais retirando alguns pontos que eu estou a passar aqui para ti. Inclusive, se calhar eu até vou tê-lo aqui. Deixa-me só confirmar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não, se calhar está do outro lado. Tá. Ok? Este é um livro, Ideias que Colam, que eu sugiro que leias se tu quiseres aprofundar mais sobre storytelling. E os pontos que eu estou a passar aqui para ti são pontos que estão presentes aqui neste livro, mas também em outros livros é um pouco do meu entendimento sobre aquilo que o storytelling nos pode trazer, tá bom? Mas voltando aqui, na minha opinião o storytelling é tão poderoso porque a facilidade de compreensão. As pessoas entendem e guardam e assimilam melhor a informação quando ela nos é apresentada de forma de histórias. Para analisar, talvez tu tenhas tido a sorte, talvez não, mas tu tiveste a sorte de ter pais presentes ou avós presentes onde existia aquele momento de contar histórias, ou tu enquanto mãe ou pai tens esse momento com os teus filhos ou os teus sobrinhos em que tu reúnes essas crianças para contar histórias. Para entender como a compreensão dessas crianças ela é muito maior a partir do momento em que nós contamos uma história. Para ver como muitas vezes eles acabam por guardar mais aquela palavra que tu repetiste numa história e ele acaba por se lembrar, por recordar, por utilizar mais no seu dia-a-dia. Então a verdade é que usar o storytelling, saber contar histórias é uma forma de fazer com que as pessoas assimilem muito melhor e guardem muito mais rápido essa informação. Elas compreendem a mensagem, guardam a história, entendem o sentido, veem a lógica e isso faz com que seja muito mais eficaz e seja muito mais poderoso a mensagem que nós estamos a passar. A mesma mensagem contada de uma forma diferente vai gerar um resultado completamente diferente e a verdade é que a mensagem era a mesma. Por isso é que o storytelling ele é tão poderoso. Terceiro ponto dele ser tão poderoso, para além da facilidade de compreensão e para além da conexão emocional, é o envolvimento. Uma boa história prende a atenção, gente. Mantém o teu público do início ao fim. E há coisa mais... não posso dizer isto porque há coisa mais importante do que... sim. Mas
Se há coisa que é muito importante é a capacidade de nós conseguirmos manter a nossa audiência presa do início ao fim. Se os teus conteúdos têm a capacidade de fazer com que a tua audiência assista do início ao fim, o teu conteúdo tem um bom storytelling. Se o teu conteúdo tem a capacidade de fazer com que a pessoa queira ler o próximo cartão, o teu conteúdo tem um bom storytelling. Se os teus stories têm a capacidade de fazer com que as pessoas fiquem à espera de que tu fiques do próximo story, então o teu story tem um bom storytelling, porque existe muito envolvimento. Então, quanto mais envolvimento tu tens com as tuas redes sociais, com os teus conteúdos, é um sinal que o teu storytelling está a ser bem construído, está a ser bem desenvolvido. Então, um storytelling bem feito é aquele que tem a capacidade de fazer com que a pessoa fique ali, presa. Mantém o teu público interessado do início ao fim, e este é um ponto importante, o envolvimento. Quarto ponto, está relacionado com a humanização, ok? Histórias humanizam pessoas cada vez mais, histórias humanizam marcas, produtos, serviços, não importa aquilo que tu estás a vender, mas saber contar histórias de uma forma bem contada, com o storytelling bem aplicado, vai fazer com que a tua marca, o teu serviço, o teu produto acabe por se humanizar, torna o teu produto mais relacionável, torna o teu produto mais amigável. E isso acaba por fazer com que a conexão das pessoas com o teu produto seja ainda mais poderosa. Então, storytelling, ele é poderoso porque faz com que as marcas se tornem humanas, se tornem mais humanizadas, faz com que as pessoas que querem ser marcas se mantenham humanizadas e faz com que as pessoas que acompanham estes negócios, sejam eles negócios de marcas digitais, físicos, produtos ou o que seja, faz com que as pessoas se sintam mais conectadas. Por isso, humanização é muito importante. E por fim aqui, o meu ponto do tão poderoso está relacionado com o estímulo para a ação. Quando bem aplicada, uma narrativa vai inspirar, motivar e vai levar o teu público a agir, seja para ele comprar, seja para ele gostar, seja para ele te seguir, seja para ele recomendar, seja para ele falar do teu produto, seja para ele assistir o teu produto, porque o storytelling dentro de cursos online também deve existir. Então, quando tu tens um bom storytelling, o estímulo para a ação, o estímulo para a pessoa agir, entrar em ação, fazer alguma coisa, ele é muito mais poderoso. Então, quando bem aplicada, uma narrativa inspira, motiva, leva à ação, faz com que o teu público haja, faz com que o teu público compre, faz com que as pessoas deixem de ser seguidoras e se tornem compradoras, faz com que as pessoas deixem de ser estranhas e se tornem seguidoras. Então, um bom storytelling, um storytelling poderoso, vai-te ajudar aqui neste estímulo para a ação. Vou beber aqui um bocadinho de água. E bora lá. Daniel, mas quais é que tu consideres que são então os elementos essenciais para um storytelling? Antes de te falar como é que tu podes usar o storytelling nos teus cursos online, eu preciso de te falar aqui sobre este ponto que são os elementos essenciais de um storytelling ou de um bom storytelling, né? Porque a gente já falou que existe storytelling a qualquer hora, a qualquer momento, às vezes há bom, às vezes há mau. Primeiro ponto, o primeiro elemento de um bom storytelling está relacionado com a personagem. A personagem pode ser a tua marca, pode ser tu, pode ser o teu cliente, pode ser o teu público, não interessa. Aquilo que interessa é que a personagem deve ser alguém com que o público consiga criar identificação. Se o público não cria identificação, a tua personagem não vai funcionar. E tem que existir uma personagem. Essa personagem normalmente é apresentada no início, ou ela aparece no início, mas o importante é que essa personagem exista e que tenha a capacidade de criar identificação. Por isso é que se tu parares para analisar, tu vês que, por exemplo, pessoas que têm produtos digitais onde o foco é vender emagrecimento para mulher, utilizam muito a imagem de mulher. Porquê? Porque essa personagem vai criar identificação com o seu público. Pessoas que têm produto para grávidas utilizam muito elementos ou uma personagem que seja grávida. Porquê? Porque vai criar uma identificação com o público. Então nós precisamos, o primeiro elemento importante do storytelling é a personagem e ele precisa de criar essa identificação. Se a personagem não criar essa identificação, o storytelling ele não vai ser tão poderoso quanto ele poderia ser. Então, se tu não criares um bom storytelling, ou seja, se tu não criares uma boa personagem, o teu storytelling está meio que fadado ao insucesso porque o primeiro ponto, digamos assim, não corresponde àquilo que tem que ser um elemento essencial do storytelling, uma boa personagem, ok? O segundo ponto de um bom storytelling é o conflito, certo? Toda a história precisa de um problema, toda a história precisa de um desafio e esse desafio acabará eventualmente por ser superado. Só que o conflito é aquilo que cria o interesse, é aquilo que cria a atenção.
A pessoa vai ficar presa a ti porque ela vai entender que existe ali uma tensão, existe ali um conflito, existe ali algo que precisa de ser resolvido, existe um problema. Então, personagem e conflito tem que existir, ou problema, como tu lhe quiseres chamar, ou desafio, também está tudo bem. Mas a verdade é que a tua história, ou a história que tu vais contar, o storytelling que tu vais usar, ele precisa de ter isto, precisa de ter este conflito. Lembra-te, as pessoas juntam-se para superar problemas. Não é por acaso. É porque a narrativa, o storytelling de superação de problema, faz com que as pessoas se juntem para enfrentar alguma coisa. É igual. O teu storytelling precisa de apresentar este conflito. Certo? Bora lá. Terceiro ponto. Um objetivo. Qual é que é o objetivo desta personagem atingir? Qual é que é o objetivo deste protagonista desta história? O que é que ele quer atingir? Pode ser resolver o problema, pode ser atingir um sonho, pode ser superar um obstáculo. Qual é o objetivo que essa personagem tem? Tens que pensar sobre isto. Daniel, mas quando eu estou a criar os meus conteúdos, não é assim tão fácil pensar sobre isso, claro, mas por isso é que storytelling não é fácil, por isso é que há pessoas que usam de uma forma inteligente e outras pessoas não usam de uma forma tão inteligente ou não usam de uma forma tão eficaz. Mas a verdade é o que vai fazer a diferença, é a capacidade que tu tens de conseguir conjugar todos estes elementos dentro do teu storytelling e de intensificar esses elementos. A seguir eu vou-te dar um exemplo que eu dei dentro da minha aula de mentoria de um carrossel que utiliza todos estes elementos aqui de storytelling e vai ficar mais fácil, mas eu quero que tu guardes os pontos para que tu consigas fazer isto dentro aí também dos teus produtos, dos teus conteúdos nas redes sociais, ok? Então, qual é o objetivo do protagonista? Qual é o objetivo da personagem? Pode ser resolver o problema, pode ser atingir um sonho, pode ser superar um obstáculo, qualquer coisa, mas o objetivo tem que ficar visível e tem que ficar exposto, ok? E depois nós apresentamos então a resolução, a solução, ou seja, a história deve culminar com a solução, onde o problema é resolvido, onde o objetivo é alcançado, onde o sonho é alcançado, onde nós conseguimos mostrar que, ok, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os conflitos, desafios, pum, existiu uma resolução e apresentamos essa resolução. E por fim, na nossa conclusão, nós temos que apresentar aquilo que eu gosto de chamar a moral da história, ou seja, a lição ou a transformação. A conclusão deve deixar bem claro, deve deixar uma mensagem clara ou mostrar como é que a jornada transformou aquela pessoa, como é que a jornada transformou essa personagem. É muito importante que tu consigas fazer isto e quanto mais claro isto ficar nas histórias que tu contas, nos teus conteúdos, nas tuas aulas, nos teus vídeos, mais eficaz vai ser o teu storytelling, ok? Como é que nós podemos transformar este storytelling, por exemplo, num carrossel? Eu preparei aqui um carrossel que inclusive acabará por sair em algum momento nas minhas redes sociais, mas eu quero que tu vejas como é que nós podemos fazer isto. Então, a capa, o que é que a capa tem que fazer? Nós vamos procurar chamar a atenção, ok? Na capa. E se o teu conhecimento pudesse gerar dinheiro todos os dias? Uma capa simples. E se o teu conhecimento pudesse gerar-te dinheiro todos os dias? Ponto número 2. O que é que eu vou fazer? Vou apresentar a minha personagem, certo? É aquilo que eu partilhei aqui contigo. Então, vou apresentar a personagem. No primeiro ponto, eu chamei a atenção, mostrei aquilo que eu queria para agarrar a pessoa, para gerar conexão. Também segmentei, porque somente quero atingir pessoas que têm algum conhecimento, que acreditam que pode gerar dinheiro todos os dias, ou que ficam com essa dúvida atrás da orelha. E depois o que eu vou fazer é apresentar a personagem. Então, eu escrevi. Esta é a Joana. A Joana é uma professora apaixonada que, entre aulas e correções de testes, sonhava em ter mais tempo para a família e uma fonte de rendimento extra. Então, eu apresentei a Joana. Próximo ponto, próximo cartão do meu carrossel, um conflito, o problema. A Joana sabia muito, mas não tinha ideia de como transformar este conhecimento em algo que pudesse gerar uma renda extra. Ela sentia-se presa ao trabalho tradicional e sem tempo para explorar novas possibilidades e melhorar a sua vida. Apresentei a Joana. Aí vou e apresentei a Joana e agora apresentei o conflito, o problema. Então a Joana sabia muito, este é o conflito, mas ela não sabia o que fazer. Até que, de repente, aparece o quê? A Joana queria muito criar algo que lhe permitisse partilhar o seu conhecimento, ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo alcançar uma liberdade financeira. Aí tem uma imagem da Joana a sonhar com uma vida mais leve, com a vida que ela queria e etc.
E qual foi a solução que a Joana encontrou? A Joana descobriu o mundo dos produtos digitais, criou o seu primeiro curso online e começou a vender o que sabia para pessoas de qualquer lugar, a qualquer hora. Aí aparece a Joana a gravar os seus vídeos para o seu curso e etc. A sua lição. Hoje, a Joana trabalha menos, ganha mais e sente que está a fazer a diferença na vida dela e na vida de outras pessoas. Aí a Joana rodeada do seu bebê, da sua família, a transformar a vida dos seus alunos online. E tu, o que estás a fazer com o teu conhecimento? Não estará na hora de transformares o teu conhecimento num produto digital e alcançares também a tua liberdade? Por fim, chamada para a ação. Okay? Apresentei uma moral e decidi colocar aqui uma chamada para a ação. Se tens conhecimento, se tens paixão, agora só te falta a estratégia. Clica no link da minha bio ou comenta aqui estratégia para que eu te possa ajudar a criar e vender os teus produtos digitais. Okay? Então eu criei um carrossel onde respeitei aqui os princípios básicos, os elementos básicos do storytelling. Personagem, conflito, objetivo, resolução, lição e no final coloquei uma chamada para a ação para que fizesse sentido. Se tu reparares, usei aqui o estímulo para a ação, a humanização, o envolvimento, usei a história da Joana para melhorar a compreensão e a história da Joana para aumentar também a conexão emocional, ok? Bora lá! Então, como usar o storytelling na criação dos teus cursos online? Como é que tu podes usar? Existem milhões de formas, eu não vou ficar aqui a explorar todas as formas, eu vou-te dar aqui alguns pontos que, na minha opinião, têm que estar no teu curso online utilizando o storytelling. Ponto número 1, apresenta a tua jornada pessoal. Este é o ponto inicial. Dentro do teu curso online, uma das jornadas mais importantes vai ser a tua. A tua é talvez a segunda jornada mais importante. Porquê? Porque a primeira vai ser a do teu aluno. Mas a tua jornada ela vai inspirar outros alunos a fazer a jornada deles. Então, ao partilhares a tua trajetória, como tu descobriste, como tu criaste o curso, quais foram os desafios que tu superaste para conseguir alcançar o sucesso, para conseguir alcançar o sucesso que os teus alunos querem alcançar, isso vai criar confiança, vai criar conexão, vai criar envolvimento, vai criar humanização. Então, apresentar a tua jornada pessoal é um dos pontos fundamentais que tu deves usar no teu curso online, que é uma das estratégias básicas de storytelling no teu curso online, que vai melhorar muito o envolvimento dos teus alunos com o teu produto. Utiliza gatilhos mentais quando tu fores colocar a tua jornada pessoal. Utiliza gatilhos mentais para tornar a história mais atrativa. Utiliza a especificidade quando fores falar de alguma coisa que aconteceu no passado. Procura gerar esta dualidade entre dor e prazer. Procura entender basicamente quando é que aquela história aconteceu e os detalhes da mesma que vão ser ricos e que vão alimentar a história, ok? Então apresenta a tua jornada pessoal. Como eu disse, esta é a segunda história mais importante. A primeira história é a dos teus alunos. Então, como é que tu vais usar o storytelling dentro do teu curso online? Mostra a história de alunos, de pessoas que tu já ajudaste a alcançar o sucesso. Então, mostrar exemplos de outras pessoas que aplicaram o teu conhecimento, que aplicaram o teu curso e que transformaram as suas vidas, é um gatilho, é uma coisa muito importante, uma estratégia muito importante que tu vais usar no storytelling e que tens que usar na tua aula. Porquê? Porque se tu fizeres isso, se tu fores colocar e se fores criar, incluir histórias de sucesso dos teus alunos dentro do teu curso, isso vai fazer o quê? Conexão emocional. A pessoa também vai querer alcançar o resultado. Isso vai fazer o quê? Facilidade de compreensão, aumento do envolvimento, humanização, estimulação. Dentro do teu curso, quando a pessoa vê um depoimento de alguém que já conseguiu alcançar o resultado, o estímulo para a ação é: eu vou continuar a acompanhar este curso porque eu também quero. Fora do teu curso, quando a pessoa vê o resultado de outra pessoa, o estímulo para a ação é: eu preciso de estar dentro daquele curso, eu preciso de comprar aquele produto porque eu também quero aquele resultado. Então, mostrar depoimentos, histórias de pessoas que já alcançaram resultado com os teus produtos é muito importante e é uma das formas que tu vais usar aqui o storytelling, ok? Terceiro ponto é basicamente criar exemplos práticos nas aulas. O que é isto, criar exemplos práticos? Eu lembro-me, enquanto aluno, que uma das formas mais simples que eu
guardei de aprender algo era a utilização de metáforas. Então, quando nós utilizamos uma metáfora ou utilizamos uma narrativa simples para ilustrar conceitos que podem parecer mais complexos, mais difíceis de entender, isso vai fazer com que o conteúdo se torne mais fácil, ou pelo menos se torne mais simples de ser compreendido. Então, procura usar narrativas fáceis, criar exemplos práticos dentro do teu curso online e fora nos teus produtos, nos teus conteúdos digitais, porque isso vai fazer com que a pessoa melhore a sua compreensão. Como é que tu podes fazer isso? Cria comparações, utiliza as metáforas, como eu falei anteriormente, porque isso vai fazer com que os exemplos práticos nas aulas, utilizando estas estratégias, se tornem mais facilmente entendidos. E por fim, desenha uma jornada para o teu aluno. Apresenta o curso como uma aventura, como um desafio. Começa com um ponto de partida, guia o teu aluno pelos desafios que ele vai encontrar e celebra a conquista final. Celebra o resultado final onde o teu aluno chegou à transformação que ele cria. Por isso é que nós vemos tantas pessoas a entregar plaquinha do 6 em 7, do 10 em não sei das quantas, conquista de não sei quanto investido, de não sei quanto alcançado. Porquê? Porque isso é o culminar, é o celebrar da conquista. E lá no início existiu o ponto inicial, o ponto de partida, e foi dado um guia para que o aluno conseguisse chegar ao resultado. Então, faz isso também com os teus alunos no teu curso online, que vai fazer muito sentido e vai ajudar os teus alunos a conseguir chegar mais longe. Antes de nós terminarmos a nossa aula, eu quero dar-te aqui dicas para um storytelling, na minha opinião, mais eficaz. Sempre que eu falo de storytelling, eu vejo que muitas pessoas tentam florear demasiado, tentam inventar demasiado e perdem aqui algumas características que, na minha opinião, são fundamentais para um bom storytelling, ou para um storytelling mais eficaz. Por isso eu decidi dar-te aqui algumas dicas para um storytelling eficaz, que, na minha opinião, podem fazer a diferença. E a dica número 1 é a mais importante de todas, que é ser autêntico. O teu público, as pessoas, cada vez mais nas redes sociais, elas entendem o que é verdade e o que é que não é verdade. Então, o teu público valoriza a verdade, as pessoas valorizam a verdade, valorizam a autenticidade. Histórias reais ou inspiradas em realidade são muito mais impactantes. Se tu não tens histórias, podes contar histórias de outras pessoas. Mantém-na como verdade. Conta que essa é uma história de outra pessoa. Agora, procura ser verdadeiro sempre. Procura ser autêntico sempre, porque isso faz a diferença. Ponto número 2. Não é o segundo mais importante, mas na minha opinião é um ponto muito importante, que é assiste. O que é isto de assiste? Consome conteúdos de outras pessoas que usam bem storytelling. Mas não é ficar o dia todo no Instagram a ver stories. É estar no Instagram com intenção. É saber que estás a assistir aos stories de alguém ou aos conteúdos de alguém, mas estás a analisar o storytelling que essa pessoa está a usar naquele conteúdo, naqueles stories, para entender como é que tu ficas o dia todo a assistir os stories de uma pessoa, para entender porque é que quando vês o story daquela pessoa queres ir lá clicar, qual é que é o storytelling ou quais é que são as características de storytelling que tu vês que essa pessoa utiliza muito e bem, que te fazem ir lá. Então entenda o storytelling e para analisar isso. Como eu costumo dizer, tira a roupinha da pessoa que é consumidora e começa a usar a roupa ou chapéu da pessoa que é estrategista, porque é isso que vai fazer a diferença. Então assiste conteúdos de outras pessoas que tu vês que usam bem o storytelling e começa a analisar, a entender o que é que essas pessoas fazem e o que é que essas pessoas estão a fazer bem para que tu vás constantemente lá. Terceiro ponto, muito importante para um storytelling eficaz, é conhece, estuda o teu público. Estudar, conhecer o teu público é fundamental. O teu público transforma-se, as pessoas transformam-se, então tu precisas estar em constante aprendizagem sobre as pessoas que te acompanham. Adapta a tua narrativa ao teu público, adapta a narrativa àquilo que o teu público valoriza, àquilo que o teu público sente, àquilo que o teu público deseja, porque é o que vai acabar por fazer cada vez mais a diferença, ok? Quarto ponto. Usa a emoção e detalhes sensoriais. Descreve os cenários, os sentimentos, as emoções, as sensações para que o teu público estimule e envolva os sentidos. Não é? Quando tu pensas, se vais contar uma história, por exemplo, de quando de alguma coisa de estar a nevar ou a chover,
Fala sobre aquilo que tu viste, aquilo que tu sentiste, o barulho da chuva lá fora, o cheiro da terra molhada. Aí tu, quando dizes o barulho da chuva lá fora, estás a estimular a audição. Quando tu dizes o cheiro da chuva lá fora, o odor, o olfato. Quando tu falas sobre a sensação térmica do frio, estás a estimular o tato da pessoa, aquilo que a pessoa está a sentir. Então, estimula diversas emoções, diversas sensações. Procura fazer com que os teus conteúdos, as histórias que tu contes, utilizem as emoções e os detalhes sensoriais com inteligência e com regularidade, ok? Depois, aprenda a criar tensão e a libertá-la na hora certa. Isto aqui é um ponto muito importante no storytelling, na minha opinião, e que faz com que a maior parte das pessoas não entenda que tu consegues muitas vezes criar ali uma tensão, mas quando tu não a libertas no momento certo, ela não gera aquela coisa satisfatória, ela não gera aquele surpreender. Então, usar momentos de suspense para manter o interesse é importante, é fundamental. Trabalhar muito a antecipação, do tipo, porque no dia 25 vai acontecer algo importantíssimo, porque no dia não sei quanto vai acontecer algo, tens que estar atento, trabalhas essa antecipação e depois libertas essa tensão, esse suspense no momento certo. Repara o que os filmes de terror fazem connosco, né? É um acumular de sensações, que é o visual, o auditivo, aquilo que tu, por isso é que os surdos não sentem a mesma coisa nos filmes de terror, porque os filmes de terror está na grande parte das vezes relacionado com a criação do ambiente sonoro à volta daquilo que nós estamos a ver. Sem o ambiente sonoro e a imagem, o susto não acontece, porque envolve isto, a emoção e os detalhes sensoriais, e liberta a tensão no momento certo. E por fim, faz uma chamada para a ação. Um storytelling eficaz, ele procura gerar um resultado do outro lado, procura gerar uma ação do outro lado, ou seja, para seguir, para gostar, para comentar, para comprar, seja o que for. Faz isso com criatividade, faz isso com cuidado, que eu tenho a certeza que vai funcionar melhor, ok? Gente, esta foi então a nossa aula aqui do dia 24 de dezembro. Quero desejar-te um Feliz Natal, desejar que este Natal possa estar rodeado das pessoas que tu mais amas, das pessoas que te fazem sentir bem, possas passar o Natal em paz, com amor no teu coração, e sentir que 2024, que está a chegar ao fim, foi um ano de muitas realizações para ti e que foi um ano que de alguma forma te transformou. Vemo-nos ainda este ano, na próxima semana, na última aula do ano. Mas quero desejar-te um Feliz Natal, um beijinho e um abraço, e que tudo corra bem, ok? Beijinho, abraço e vemo-nos então na próxima semana. Tchau, tchau.